Fala, povo mais feliz da Terra! Hoje eu estou passando para trocar uma ideia com você sobre um texto muito conhecido da Palavra de Deus e muita gente usa esse texto para falar de educação de filhos. Eu acredito que nesse texto existe um princípio que pode trazer respostas para muitos problemas atuais da nossa sociedade. Ficou curioso? Quer saber que texto é esse? Então fica com a gente que nós vamos desenrolar esse assunto. O texto que eu quero trabalhar com você nesse dia está em Provérbios capítulo 22, versículo 6. O texto diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Eu quero destacar nesse texto a importância da socialização primária da criança, porque é na socialização primária que você vai colocar as primeiras engrenagens nessa criança. Você vai colocar os primeiros fundamentos, vai colocar as bases do caráter dessa criança. Lógico que ela já tem uma carga hereditária, já tem predisposições genéticas, mas na socialização primária você coloca as primeiras engrenagens na vida da criança. Normalmente a socialização primária é feita pelas pessoas que estão mais próximas da criança. Os pais, os avós, os tios, aquelas pessoas que ajudam a cuidar da criança. E qual é o problema de uma socialização primária mal feita ou defeituosa, limitada? É só você olhar para a geração que está ao seu redor e você verá nitidamente quais são os problemas de uma socialização primária mal feita, de uma socialização primária negligenciada. Então hoje eu quero falar com você sobre as engrenagens da vida. Quase todos vocês que estão me vendo agora já passaram ou conhecem alguém que já passou por um período de depressão. Quase toda a humanidade tem problemas psicológicos ou problemas psicossomáticos que vão somando com o passar do tempo. Pense comigo que a nossa vida, a nossa alma é como se fosse uma grande engrenagem e ela precisa de estar tudo encaixado para ir funcionando. Agora imagina comigo que as primeiras engrenagens da tua vida foram colocadas de maneira equivocada, foram colocadas na sua vida engrenagens que não funcionam ou engrenagens que não se encaixam com as próximas engrenagens que vieram. Então como fazer essa vida funcionar? Por isso a palavra de Deus diz que ensina a criança o caminho que ela deve andar. Coloque de primeira boas engrenagens, engrenagens que funcionem, para que quando ela for velha, essas primeiras engrenagens que foram colocadas possam fazer com que todas as outras girem, com que todas as outras funcionem. Quando as primeiras engrenagens são colocadas de maneira equivocada, quando essa criança chega na sua pré-adolescência, na sua adolescência, ela começa a perceber que a vida dela não funciona, ela começa a perceber que as engrenagens não se encaixam, porque um tipo de engrenagem foi colocado, depois um outro tipo de engrenagem que não encaixava naquele foi colocado e a coisa não funciona, ela não gira. Lógico que eu não vou enxugar o assunto e não é só isso, mas essa é uma das causas da depressão na nossa geração. Um dos motivos que levam as pessoas a entrarem em depressão é quando elas olham para a sua história, quando elas olham para a sua vida e elas entendem que a vida não está funcionando como elas gostariam que funcionasse. Foram somando situações, foram somando problemas que acabaram gerando uma identidade que ela não consegue se sentir bem com aquela formação. Então ela precisa tentar desconstruir. Quando você identifica um problema e não consegue solucioná-lo, e sobre esse problema é colocado um novo problema, vai somatizando problemas na tua cabeça, vai somatizando problemas na sua mente, você vai ficando sobrecarregado. Então hoje a gente vive diante de uma geração com muitos distúrbios, com muitos problemas, problemas de depressão, problemas na sua alma, problemas psicossomáticos, que foram problemas somatizando com outros problemas, somatizando com outros problemas, e foram engrenagens sendo postas, gerando uma identidade doente, gerando um ser humano, gerando uma pessoa que não consegue estar satisfeita com o que vê, com o resultado que vê da própria vida. Sendo assim, muitas dessas pessoas desistem ou não têm mais prazer em continuar vivendo. Como solucionar isso? Como resolver esse embaraço? Nós precisamos retroceder aonde foram postas engrenagens que fizeram com que as outras engrenagens de nossas vidas não funcionassem. Qual engrenagem precisa ser modificada? Qual engrenagem da nossa vida precisa ser eliminada, retirada? Qual engrenagem da nossa vida precisa ser trocada por uma engrenagem que funcione de fato? Infelizmente, não são todos os pais que conseguem ensinar aos seus filhos o caminho que eles devem andar. E quando esses jovens chegam na fase de pré-adolescência, adolescência e até mesmo na fase adulta, eles começam a entrar em crise, porque eles não foram ensinados o caminho que eles devem andar. As primeiras engrenagens que foram colocadas na vida deles não fazem funcionar como eles gostariam que funcionasse. Por isso, é necessário
você voltar e trocar essas engrenagens. Mas qual é o padrão? Qual é o padrão de funcionamento? Como saber qual engrenagem deveria ter sido posta e não foi? Qual engrenagem colocar? Por isso, nós precisamos do Evangelho. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Pelo contrário, devemos renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer realmente ver a tua vida funcionando, você vai precisar trocar essas engrenagens que não funcionam por engrenagens da palavra de Deus que funcionam para você ter a tua vida realmente, de fato, funcionando, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos desprezar que muitas dessas doenças têm um fator químico, a falta de alguma química no nosso organismo, mas também não podemos desprezar que algumas dessas doenças é gerado espiritualmente. E outra parte dessas doenças ela é gerada por uma orientação equivocada ou uma má educação, engrenagens defeituosas que foram postas em tua vida no começo, na tua infância, e hoje você não consegue fazer a tua vida funcionar. É trabalhoso? É difícil? É. É possível? É. Esse papo de que pau que nasce torto nunca se endireita, esse negócio de síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, isso é papo furado. Deus é mestre em transformar as pessoas, em colocar novas engrenagens, em oferecer novas engrenagens para substituir aquelas engrenagens que não funcionam. Então o meu desafio a você é identificar as engrenagens que não funcionam na tua vida, procurar na palavra de Deus princípios que gerem essas engrenagens que vão funcionar na tua vida, para que você possa de fato experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para que você possa de fato ter uma vida plena, ter uma vida abundante, não só na eternidade, ainda aqui nessa terra. Se esse canal tem te abençoado, eu peço que você nos ajude se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu like, convidando outras pessoas para se inscreverem. Nós precisamos da sua ajuda para que esse projeto possa ir adiante. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos. Até a próxima.